aparecer mais profissionalmente passa mais confiança ou menos confiança? Essa resposta ela está implícita, né? Mas hoje nós vamos conversar com a Laíse Lemos. Ela é mentora de inglês. Ela ensina inglês, mas de uma forma totalmente personalizada. E eu vou deixar o espaço para ela se apresentar e contar um pouquinho da história dela, como eu sempre gosto de iniciar nossas conversas. Laíse. Obrigada pela introdução. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Mas eu gosto muito dessa nomenclatura mentora, né? Porque aproxima um pouco mais e traz também a bagagem da pessoa, né? Que é alguém que tem um conhecimento ativo, né? Em uma área específica. Além de eu ter a formação na área de ensino também. E a Mentoar surgiu com o propósito de ajudar as pessoas a se sentirem à vontade ao falar inglês, né? Destravar o inglês, perder o medo de se expressar, né? E ter a sua voz autêntica ouvida em outro idioma. Um dos grandes problemas mesmo que a gente encontra são as pessoas que não conseguem falar inglês por ter muita vergonha. Né? A gente quer fazer as coisas já como se fosse nativo da língua, ou já fazer tudo perfeito, mas não é assim, né? A gente sabe que a gente tem que errar. Se a gente pensar no desenvolvimento de uma criança, ela começa balbuciando, errando. E a gente também tem que se permitir, né? Mas o adulto não quer se permitir. Então, a tua proposta é muito interessante, né? Porque tu atende desde iniciantes? Quem tu atende? Sim, pessoas zeradas na língua inglesa, pessoas que não têm conhecimento nenhum, até pessoas que já são fluentes e querem dar uma melhorada. Eu pensei em um termo aqui em inglês, mas eu não lembro de como falar isso em português. É assim, brush up, aprimorar, obrigada. Aprimorar o inglês com objetivos profissionais também. Sim. Bom, agora para esclarecer, eu fiz essa pergunta para ela quando a gente estava conversando antes também. Mas tu falou ali, aprimorar a questão profissional. Então, tu dá aula apenas para pessoas do inglês corporativo ou não? A gente dá aula para CPF e CNPJ também. Pessoas individuais, empresas, a gente fecha contrato com empresas que buscam capacitar melhor, né, os seus colaboradores para fecharem contrato, divulgarem projetos, captar patrocínio. Então, dependendo da necessidade da empresa, a gente fecha grupo individual, grupo misto, individual, uma vez por semana e uma vez em grupo. Então, vai depender da necessidade específica da empresa, do colaborador e do interesse também, né? Porque a gente monta programas que ressoem com a realidade da pessoa e que traga o seu interesse também. A gente não usa livro didático. Ótimo. Bom, então, pelo que eu entendi, tu atende, o teu público-alvo são adultos e tanto pessoas que para trabalho ou não, para viagem, para qualquer tipo de propósito que ela tenha. E aí, como tu não tem material didático, como tu faz para dar aula? As aulas, na verdade, o programa é montado, como eu falei, através do interesse específico das pessoas, né? Então, a gente faz uma curadoria de conteúdo de material autêntico, que é aquele material do dia a dia. Podcast, filmes, vídeo, música, livro, artigo científico. Então, de acordo com o interesse e necessidade da pessoa, a gente faz a curadoria desse conteúdo e monta um programa baseado nesses interesses a partir de onde a pessoa está. Não necessariamente começando do zero, né, mas resgatando aquele conhecimento inerente que ela já tem, que todo mundo tem, né, mesmo que ela se considere uma pessoa zerada em inglês, né, totalmente iniciante, mas a gente consegue construir uma base linguística a partir desse material. E, para isso, a gente tem a nossa metodologia e guias de preparação de aula, né? Porque, como é material autêntico, a gente não tem como nivelar iniciante, intermediário, avançado. A gente desenvolve um conteúdo que ajuda, guia o consumo daquele material autêntico, né? Seja de uma habilidade de consumo, que a gente gosta de falar em linguística, que é listening, que é a escuta e a leitura. Então, ela vai ler e ouvir alguma coisa, mas não só por ler, Tem um objetivo ao ler e tem um guia que vai, como o nome diz, guiar o consumo dessa habilidade linguística. Muito interessante. Bom, realmente todo mundo sabe, pelo menos o The Books on the Table.
para dizer que ninguém parte do zero. Na verdade, a nossa língua ela está já trazendo para o português várias palavras. Sim. Quem é que não sabe falar Apple? Maçã em inglês, mas é uma marca, mas enfim, né? A gente está trazendo muita coisa. E o que eu achei muito importante que a Laís disse é que ela traz a realidade da pessoa. Então, o que eu queria dizer sobre isso, né? Muitas vezes, quando a gente conhece algo, a gente consegue fazer as conexões, aquilo vai fazer sentido para a vida da pessoa. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de plantas. Se eu começar a conversar sobre plantas, eu vou fazer muitas mais associações com aquilo que eu quero. Então, se eu estou no corporativo, eu quero fechar um contrato, uma licitação ou algo, enfim, qualquer coisa. Vai fazer muito mais sentido se eu aprender voltado para aquilo. Não quer dizer que eu vou usar só para aquilo, mas vai fazer muito mais sentido. Então, isso é muito inteligente, né, usar essa metodologia. Porque quem se apega a livro não necessariamente vai aprender o que precisa e não vai fazer tanto sentido, sabe? Como eu falei, o The Books on the Table. Talvez não vai fazer sentido para a pessoa aprender esse tipo de coisa. Não ressoa. Bom, e aí também eu queria saber como é que são as aulas, qual o tipo de plataforma tu utilizas. Explica pra gente. A gente usa uma plataforma específica para ensino em geral, né? Elo. Não necessariamente, pode ser no Zoom, Google Meet, mas a gente tem uma plataforma, Elos, que a gente usa, porque ele já tem tudo bonitinho, quadro, compartilhamento, todo mundo consegue interagir, né, tomar o comando para produzir digitalmente também, e as aulas são de 50 minutos, né, as aulas síncronas, fora a preparação de aula, né, que a pessoa tem. A gente desenvolve atividades pré-aula, né, para que ela consiga ativar o conhecimento, ativar aquela informação, para quando chegar nos encontros síncronos ao vivo com os mentores, ela otimizar e ampliar aquele conhecimento que ela já começou a desenvolver antes, né? E uma coisa interessante também na nossa metodologia é que nós somos um corpo docente internacional. Né, nós temos mentores, não só mentores e mentoras brasileiros, mas estrangeiros, nigeriano, jamaicano, indiano. Eu busco trazer o som internacional da língua inglesa, fugindo um pouco daquele eixo eurocêntrico, né, que traumatiza muita gente, que foi o meu caso, que quando eu terminei a minha primeira faculdade, saí, morei fora, mas eu não desenvolvi, eu já era fluente, mas não era proficiente no idioma. Então, mas eu me travei, porque eu não soava igual o nativo. Então, principalmente no caso do adulto, né, quando ele já tem o contato com esses outros sons da língua inglesa, ele vê que é possível soar diferente, ser tanto fluente como proficiente, se for o desejo da pessoa, né, de fazer um teste de proficiência também. Realmente, é uma coisa muito importante a gente saber que a gente não tem que atingir a perfeição. A gente só tem que se comunicar. Porque, na verdade, a linguagem existe para isso, para a gente se comunicar. E aí, eu acho que tendo isso na mente, ter as experiências, faz toda a diferença, né? Bom, outra coisa que é bem importante que tu falou ali é que as pessoas precisam, para ser fluente numa língua, tu precisa se dedicar. Não adianta tu sentar ali, 50 minutos de aula e acabou. A pessoa tem que se dedicar mais, né? Ela tem que ter vontade de aprender, né? Então, ela tem que buscar e por isso que o que importa para ela, o que ela gosta, tem que mesmo entrar nisso, porque senão a pessoa não vai querer continuar. Traz esse gás a mais para ela se dedicar. Certo. E como é que funcionam as aulas corporativas? Se uma empresa quiser te contratar para, enfim, ensinar os seus funcionários, porque trabalha com isso, enfim, ou vai ter um cliente nesse sentido, como funciona para te contratar? Olha, aí vai depender do objetivo da empresa e da necessidade da empresa, né? Já tivemos casos de desenvolvermos um conteúdo específico de aviação para atender melhor, né, aqueles colaboradores que precisavam daquele vocabulário, né, para poder atender ao público de aviação. Como também temos contratos assim, de mentoria de inglês geral e a pessoa focava na área específica dela. Um contrato que tinha engenheiro de software e advogado e psicóloga. Então, tinha os interesses da empresa, mas eles estavam muito mais interessados em desenvolver o linguajar técnico da sua área específica, não só de um setor, né, mas da sua área de atuação em específico. Tá, ótimo. E essas turmas, elas têm uma duração específica, pacote de duração específico, algo nesse sentido? Não, né? A mentoria não é um curso de inglês tradicional. A gente foge totalmente do padrão
para atender o que realmente importa à pessoa, né? Então, no caso de pode ser turmas também, no caso de turmas a gente tem um cuidado um pouco maior, porque não só como a gente usa conteúdo autêntico, tem a questão do nível e tem a questão dos interesses também, né? Então, normalmente os grupos são de no máximo 4 pessoas, né, para coincidir horário e conteúdo, mas a gente adapta à proposta da empresa. Que legal. Então, quero muito agradecer a tua presença aqui. Eu que agradeço. Aprendi muito, abri a minha mente para pensar em outra forma de aprender o inglês. Achei muito legal, muito obrigada. E Imagina. recomendo a todos, né? Principalmente RHs de empresa, por favor. Contratem. Deixa tuas redes sociais aí, por favor. Vamos lá. Então, vocês nos encontram, nos contratam em mentoar.mentoria linguística e o nosso WhatsApp é o 9856-3335. Muito obrigada e boa tarde. Obrigada, boa tarde.